Hoje eu vim contar para vocês as minhas últimas leituras. Não têm sido meses fáceis, mas eu vou contar aqui para vocês tudo que rolou de julho até outubro de 2022, então nos últimos 4 meses do ano. Bora lá? Mas antes, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, beleza? Vamos lá! Bom, gente, nesses últimos 4 meses eu li 10 livros. Foram meses muito diferentes e muitas das coisas que eu tinha intencionado não aconteceram, né? Eu acho que todo o clima político e de ansiedade e de, enfim, muitos movimentos fizeram com que a leitura por vezes fosse refúgio e por vezes fosse difícil, né? Difícil de concentrar, porque tá um pouco desse momento mais conturbado. E por isso, a primeira coisa também que eu quero dizer pra vocês, antes até de começar a contar esses livros, o que eu li, o que eu mudei no meio do caminho, é a importância da gente escolher os livros que nos abraçam em certos momentos, né? Eu acho que tem um pouco dessa questão da gente sempre, às vezes a gente quer ler alguma coisa, tem alguma coisa na cabeça, mas não é o livro bem para aquele momento. Por isso que é bem importante também a gente conseguir fazer esses ajustes, né? Já que a leitura, se você tá aqui, possivelmente é uma coisa que você gosta de fazer. Então essa é uma primeira coisa antes de eu começar a contar dos livros. Mas bom, o que rolou então? Dentre esses 10 livros, 6 livros foram de autoras brasileiras, mulheres contemporâneas, né? Então isso é uma das coisas que eu tava intencionando fazer, eu queria entrar um pouquinho mais nessa narrativa de primeiros livros mesmo, né? Então muitas delas são autoras independentes, a maioria dos livros que eu li dessas autoras foram primeiros livros, né? E eu acho que isso é potente a gente ver e acompanhar esse movimento e endossar de alguma forma esse movimento. Então eu li dessas autoras esse livro da Vanessa Passos, A Filha Primitiva. Esse não é o primeiro livro da Vanessa Passos, que é uma escritora que pra mim já tá num nível, assim, muito bacana de escrita, assim, quem sou eu na fila do pão pra dizer isso, né? Mas é porque realmente a escrita da Vanessa é bem fluida, assim, é uma voz muito autêntica, já tem um pouco mais de corpo, assim, até uma pessoa que eu super admiro, é o primeiro romance dela, mas ela já tinha outros livros publicados, e esse livro foi vencedor do Prêmio Kindle de Literatura, então, apesar de ter sido o primeiro livro que eu li da Vanessa, ela já tem uma história aí bastante longa na literatura, mas ainda é super nova e eu recomendo várias vezes esse livro, porque ele de fato me marcou muito. Um outro livro que eu li, que eu tava pra ler há muito tempo, é da Julia Kodo, Você Não Vai Dizer Nada, é um livro de contos, e esse livro aqui foi uma indicação da Aline Bay, na época que eu conversei com ela, então ele tava na minha cabeça, tudo que a Aline Bay indicou que eu li, eu realmente gostei, assim, eu acho que também, né, retrata um pouco ali do gosto dela, das coisas, das referências dela, e eu achei esse livro muito bacana mesmo, assim. Ele é um livro de contos, mas são contos maiores. Fazia muito tempo que eu não lia uns contos mais elaborados, assim. Eu tinha lido contos mais curtos, né, esses últimos tempos. Conto não é o gênero que eu mais leio também, né, de toda forma. Eu leio bastante romances, normalmente. Mas eu gostei bastante desse livro. Eu achei ele com uma sensibilidade bacana, uma forma diferente de contar histórias, histórias que ficaram na minha cabeça, né, já faz uns meses que eu li, mas que ainda reverberam de alguma forma. Achei um primeiro livro, e esse sim, o primeiro livro da Julia Kodo, muito bem escrito e recomendo bastante a leitura dele. Outro livro que eu li foi Da Costela do Impossível, da Marcela Alves, que esse também um primeiro livro, um livro de poesia. E, gente, eu não sou uma pessoa que lê poesia, fazia muito tempo, assim, que eu não lia, mas eu marquei tanta coisa porque eu achei um livro muito sensível, assim, então eu gostei de ter conhecido a Marcela, e inclusive a orelha aqui também é da Aline Bay, tô falando bastante dela aqui hoje. Eu conheci a Marcela quando eu tava num evento de lançamento, um evento de 1 ano, na verdade, do livro da Carla Gerson. A Marcela tava lá lançando o livro dela também. Eu adorei, assim, porque também me trouxe esse contato com a poesia. Então, esse também foi um livro que eu li. Li também Domingo, da Annalise Soares, que é um livro que ele é um romance, mas ele é um romance, são vários contos, né, várias histórias que se cruzam aí, são 7 histórias que se cruzam pelos domingos, né, então elas têm os domingos em comum, são histórias que acontecem domingos e nessa energia dominical, mas também elas se entrelaçam de outras formas, né, os personagens se entrelaçam de alguma forma. É o primeiro trabalho da Annalise publicado pela editora Instante, também pelo PROAC, acho legal falar, né, para quem é escritor iniciante, essa possibilidade também, ou não iniciante, mas enfim, essa possibilidade de financiamento, que é algo tão difícil, né. Bom, gostei bastante de Domingo, recomendo, é um livro com cara de domingo, com um tempo de domingo, assim, né, um livro mais calmo, achei, mas que também me foi interessante.
interessante. E por fim, dentro desse espectro de escritoras brasileiras contemporâneas, eu li Quando as Árvores Morrem, da Tatiana Lazarotto. Tenho visto bastante movimento assim, nas redes sociais. A Tatiana também é uma pessoa que se movimenta bastante nesse sentido. Esse livro foi publicado pela Clara Boia, que é uma editora também que publica obras feministas, né, basicamente. E é um livro que conta da história da morte do pai. É um livro autobiográfico, né, então a história da morte do pai da própria Tatiana, que era um Papai Noel. E aí eu acho que esse enredo ele já é muito bacana por si só. Mas também é um livro mais lento, assim. É um livro que, para quem talvez não teve a experiência do luto, como eu não tive, pode ser um pouco mais devagar. E talvez ele tenha que ser nesse tempo mesmo, né? Nesse sentido de que o luto também leva um tempo. Então, achei bacana conhecer o livro e bacana conhecer essas escritoras, então. Gente, também, por fim, não estava na minha lista, mas Juliana Leite com Humanos Exemplares. Também um romance de estreia. Eu acho que ela já publicou outros livros que não romances. Recebeu um prêmio Sesc, foi finalista dos prêmios Jabuti, São Paulo Literatura e semifinalista do prêmio Oceanos. Bom, porém, esse é sim o seu romance de estreia. É um livro fantástico. Ele fala um pouco da velhice, da morte, mas ele é contado de um jeito muito bacana, na voz da pessoa velha, né? Então, porque ela se denomina como velha, na voz da Natália, mas é uma Natália velha, com flashbacks e contando um pouco da vida dessa pequena família que era composta pela Natália, pelo Vicente e pela filha, que mora hoje, né, fora do Brasil. Ele é um livro que se passa com o fundo da ditadura, né? Então, essa relação, e a Natália e o Vicente foram muito atuantes na ditadura, como professores e tal, mas ao mesmo tempo carregam uma coisa de uma vida interiorana, até assim, mais tranquila, voltada para os amigos. É um entrelaço, assim, eu achei que a ditadura fez uma cortina pro livro, né? Ela conseguiu abarcar, trazer uma trama muito interessante, ao mesmo tempo que mergulhou um pouco nessa vida dessa personagem, né? A gente conheceu a Natália aqui por inteiro e de algumas pessoas que cercavam ela. É um livro que a gente que passa com essa percepção da Natália sobre a morte de várias pessoas que estavam ao redor dela. Então é um livro triste, é um livro mais introspectivo, assim, nesse sentido, mas achei um livro muito bem escrito, com umas reflexões maravilhosas, assim, adorei realmente esse livro. Bom, suspeita pra falar, Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. A Mariana era uma autora que eu queria ler há muito tempo e foi, talvez, assim, a leitura mais diferente que eu tenha feito, uma leitura leve, uma leitura gostosa. Esse era o livro que eu precisava nesses momentos, assim, então se tem um livro que eu pontuo, que eu precisava ler, talvez era esse, porque ele é um livro curto, fácil de ler, tem uma linguagem mais tranquila, assim, né, uma linguagem tranquila no sentido, ela não é melancólica, uma linguagem mais pra frente, talvez, de alguma forma, dessa forma da Maria Carmen escrever, né, a nossa personagem criança aqui, e eu acho que esse é um livro que ele é envolvente, ele é denso, mas ele me caiu bem porque não era um momento que eu queria estar muito pra dentro, porque tava tudo muito intenso já, então é um livro que me trouxe mais essa fluidez, assim, de trama, então gostei bastante. Bom, o espectro talvez oposto, não que eu não tenha gostado, também gostei, já falei aqui até com vocês, de Eva, da Nara Vidal, mas esse é um livro menos estruturado, assim, nesse sentido de trama, de começo, meio e fim, ele é um livro mais misturado, você entra um pouco na loucura, assim, da cabeça da Eva, então aqui que é a nossa personagem principal. Um livro muito bem escrito, uma história densa, triste de muitas formas, uma história violenta, além de tudo. Esse foi um livro que eu li em um momento que talvez eu não estivesse muito pronta pra ler, e é por isso que eu falo das adaptações, assim, né? Então eu comecei a ler esse livro, deixei ele um pouquinho de lado, e aí um momento que a minha cabeça estava um pouco mais tranquila, eu voltei a ele. Foi um livro, né, pra mim, na minha experiência, tão fluido, apesar de ter sido muito bom ter parado pra ler, né? Então, eu sempre gosto de destacar que são coisas diferentes, né? Não é que o livro seja bom, que o livro seja ruim, mas às vezes é o livro certo pro momento certo, né? Então tem um pouco disso, e acho que vale a pena sempre pensar sobre isso quando tiver algum livro que estiver meio difícil, às vezes é uma questão de deixar ele de ladinho e voltar pra ele depois. E isso foi o que aconteceu com Eva, pra mim, e acabou sendo um super livro que eu li, inclusive já comentei mais dele aqui com vocês. Bom, li também, não tô com ele aqui nas mãos agora, A Cachorra, foi um livro também que me caiu muito bem, nesse sentido de fluidez, começo, meio e fim, uma história curta, era um livro que, pra esse meu momento de cabeça mais nas nuvens, me fez bem, porque ele me levou pra um outro universo, me tirou um pouco do universo Brasil, né, um livro de uma colombiana, da Pilar Quintana, que conta aí a história da Damares, que adota uma cachorra, enfim, o livro é sobre isso, mas ele tem vários outros recortes muito interessantes, mas acho que me tirou um pouco desse momento aqui, também foi muito bom. E por fim, esse livro da Annie Ernaux, O Acontecimento, então, nossa querida Annie Ernaux foi premiada com o Prêmio Nobel, eu já tava com esse livro em mãos,
mãos. Já tinha lido O Lugar dela, né? Já contei dele aqui pra vocês em um outro momento. E eu falei, bom, é agora, era pra ser, pra eu ler o acontecimento. E eu fiquei estarrecida, assim. Eu li esse livro basicamente em 2 dias. Ele é super rápido de ler, né? 2 dias, assim, um domingo, né? Tranquila. E é um livro sensacional, como deveria ser de Annie Ernaux. Então, eu recomendo. Conta a história do aborto, que ela mesma fez um aborto ilegal, na época que o aborto era ilegal na França, e conta o aborto e tudo que rodeou, enfim, esse momento da vida dela. É um livro denso, mas como a Annie Ernaux, ela consegue colocar sentimento, mas sem ser muito sentimental, é uma sensação diferente que os livros despertam dela. Foi um livro também que caiu muito bem pra mim nesse momento. E por fim, teve um livro, e fazia muito tempo que isso não acontecia, que eu acabei deixando de lado, e eu acho que vou voltar pra ele em um outro momento. Esse momento não é agora, que é um livro da Karina Burr. Esse livro é o Mainá, é o primeiro livro dela. Foi inclusive a Andrea Del Fuego que, quando eu tava batendo papo com ela, me contou desse livro. Eu tava super animada e queria muito ler. Eu cheguei na metade. Eu acho que eu preciso ressignificar um pouco, parar. Ele também não é um livro de estrutura, de começo, meio, fim. Você fica um pouco ali, o que é imaginação, o que não é. Não sei. Eu não consegui pegar muito o fio da meada do livro, pra ser bem sincera. Talvez seja um livro que vai ficar guardadinho aqui pra eu voltar no ano que vem, 2023, pra ele. Bom, gente, eu vou trazer aqui os 4 destaques. Tentei trazer menos, mas não consegui. Juliana Leite, então, Humanos Exemplares, o que eu comentei com vocês. Foi um livro que mexeu comigo porque ele passa um pouco pelo momento Brasil que estamos passando uma parte hoje, enfim, um pouco de contexto político que me é importante, mas ao mesmo tempo ele tem um aspecto humano muito bonito, assim, muito legal. Então eu achei uma mistura, assim, um equilíbrio dessas duas coisas muito legal e recomendo. Eu fiquei super feliz de ter feito essa leitura mesmo, assim, me caiu muito bem. Segundo livro de destaque, né, mais uma vez, Vanessa Passos, A Filha Primitiva. É um livro muito rápido também de ler, um livro muito fluido, muito tranquilo, assim, a leitura nesse sentido, mas uma leitura bem pesada, bem porreta, bem tapa na cara, que eu gosto, né, um retrato também de Nordeste, um retrato de outros lugares que não Sudeste, que também, né, por favor, precisamos. Acho que é isso, recomendo muito, já falei 1000 vezes desse livro aqui pra vocês. Se Deus me chamar, não vou, então esse é um queridinho, e inclusive Mariana Salomão Carrara está na minha lista de próximos livros, porque adorei a escrita dela, adorei mesmo. Inclusive tem o segundo livro dela, Essa Sempre é a Hora da Nossa Morte, Amém, entrou pra lista dos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. E por fim, Annie Ernaux, não tem nada a ver com prêmio, gente, mas é porque realmente é um livro arrebatador, e eu recomendo todo mundo ler. Eu já vou buscar o próximo dela pra ler também. Bom, pessoal, é isso. Algumas recomendações de leitura, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários também coisas que vocês tenham lido, gostado ou não gostado, enfim. Me contem um pouquinho também do que vocês estão lendo por aí, beleza? Um super beijo. Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, tá bom? Tchau, até o próximo.